começando esse mês, hoje é dia 1º de maio, e a gente vai conversar um pouco sobre família. E durante todo esse mês, a gente vai estar falando sobre família. E você faz parte de uma família? Quem faz parte? Não vai ficar ninguém de fora, você concorda com isso? Por mais que talvez sua família, você fale assim, eu podia ter nascido na família do outro. Todo mundo já teve esse sentimento às vezes, né? Principalmente quando um amigo nosso, quando é criança, ganha um presente tão legal. Você queria ser filho daquele pai, né? A gente queria fazer parte daquela história, mas Deus deu a você e a mim uma família. Você crê que Ele colocou você nessa família que você faz parte? Você crê nisso? Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o poder e alguns cuidados que a gente tem com relação à nossa família. Essa semana eu assisti uma palestra, eu não sei se você conhece o Carlos Wizard. Você conhece o Carlos Wizard? Aquele moço que era dono do curso de inglês, Wizard. Eu escutei uma palavra dele e ele falou uma coisa que ele é uma pessoa bilionária hoje, já há algum tempo. E alguém perguntou, no final da palestra dele, tinha um slide, e ele falando assim, eu dou muitas entrevistas para muitos canais de comunicação desse país. E é verdade. E todo mundo me pergunta, e ele projetou o slide, e no slide dele dizia assim, qual é a fortuna do Carlos Wizard? Todo mundo quer saber. E é verdade também. E aí ele falou assim, eu vou falar para você. E o próximo slide que ele colocou era uma foto da família dele. Eu não sei, eu acredito que você concorde com isso. A maior conquista humana e terrena que a gente pode ter é a nossa casa, a nossa família. E de um outro lugar, de uma outra pessoa, eu ouvi algo muito interessante. E eu acho que você vai concordar comigo. Ele falava assim, já parou para pensar que a vida começa e termina em família? Naquela hora eu não entendi muito bem, mas ele discorreu sobre o assunto, sobre aquela frase. E ele falou assim, você lembra quando alguém da sua família, seu filho, um sobrinho nasceu? Como é que estava a recepção da maternidade? Quem estava lá? Tinha família lá, nos preparativos daquele quarto, do enxoval, a família estava lá. E quando a vida termina? Quem também está lá no sepultamento? A família também está lá. E é o maior bem que a gente pode ter. E eu acho que eu tinha colocado até um slidezinho preto antes desse aí, mas eu quero conversar com você sobre, agora eu mesmo tirei, sobre esses 9 passos, ou 9 chaves para a gente ter uma família de sucesso. Você quer ter uma família de sucesso, sim ou não? Mas a gente tem, às vezes, não observado algumas coisas. Ontem, e já fica a dica para você, a gente teve um evento muito legal aqui para casais, que chama Jornada, e a gente vai ter outros, né? Fica atento aí ao nosso Instagram da Elo, e no aplicativo da igreja, no site da igreja. E o pastor Marcelo fez a alusão, quando a gente falou para ele que o nome do evento era Jornada, e ele falou assim, para a gente ter uma jornada, ele pensou numa viagem, e ele usou um carro como exemplo. E eu vou pegar uma carona um pouquinho nesse exemplo dele, porque a gente começou uma jornada da vida. E, num determinado momento, eu e você, a gente escolheu compartilhar, a gente escolheu trazer para perto alguém para viver e compartilhar dessa jornada. Eu sei que há aqui pessoas que se desiludiram, se divorciaram num casamento, mas você continua tendo uma família. E é dessa família que eu quero falar. Não é especificamente sobre casamento.
E ontem, enquanto a gente estava aqui, e o pastor Marcelo pregando, falando sobre essa questão, fazendo um paralelo com relação à manutenção de um carro, eu me lembrei de algo que eu quero compartilhar. Compartilhei ontem, vou compartilhar com você hoje. E também fazer uma visão feminina, porque vou falar primeiro para os homens. Talvez tenham mulheres que compartilhem, compactuem da mesma gosto que o meu, ou que a maioria dos homens. E eu estava lembrando, acho que ontem tinha bastante gente jovem aqui, eu acho que também tem. Quem lembra do Caol? Caol. Levanta a mão com força assim, Caol. Porque você revela a sua idade, esse negócio. Né? Alguém lembrou do Silvo? Né? Fazia a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 45 anos hoje, mas eu lembro, quando eu fiz 18 anos, eu ganhei um carro. Mas antes disso, eu tinha uma parceria com meu pai, talvez você tinha essa parceria também, não sei como foi sua infância, mas eu tinha esse negócio. Eu sou um apaixonado por velocidade. E eu lembro quando eu era garoto mesmo, de 13, 14 anos, o que tinha para fazer sábado? Lavar o carro. Né? A gente lavava o carro. E eu era daquele cara que lavava o carro, que passava Caol na roda, no raio da bicicleta, e escovava, e colocava WD-40 em tudo, passava glicerina. Como é que chama hoje? Eu não sei o nome, mas pretinho, né? Aquele negocinho para ficar tudo pretinho, bonitinho. Encerava o carro. Eu não sei quantos anos você não faz isso no seu carro, mas eu tinha aquele cuidado extremo, porque meu pai, quando chegava em casa, eu lembro de uma vez especificamente, mas foi a moto que eu lavei. Inclusive, prendi meu dedo. Esse meu dedo aqui está amassado até hoje. Já tem pelo menos uns 30 anos, a minha unha nunca mais voltou para o lugar. Eu prendi meu dedo da corrente da moto, sozinho. Passando querosene para tirar a graxa. Tudo aquilo que os homens gostam de fazer. Alguns, acho que a maioria. E eu lembro que eu deixei a moto tinindo assim na porta de casa. Para ele abrir a porta, a moto estava linda. Porque eu queria só fazer o quê? Dar uma voltinha. Eu só queria dar uma voltinha. E meu pai, muito obrigado, pai, porque você sempre deixava eu dar uma voltinha. E aquilo era o máximo para mim. E eu lembrei de circunstâncias que quem é assim, e eu vou pedir para você levantar a mão já. Quem é assim, cuidadoso hoje? Não vou falar que eu sou extremamente cuidadoso, acho que eu fiquei mais relaxado quando eu fui ficando mais velho, ou sem paciência, e você também. Mas quem fazia isso quando era mais novo? Levanta a mão assim, ó. Lavava tudo com... E ainda lava até hoje, tem tem a turma que permanece firme. Mas tem a turma chata assim com carro. Eu era esse cara assim, às vezes faz um barulhinho só com o carro. Você fala para a sua esposa, para alguém que está do seu, está ouvindo esse negócio? Ela não está ouvindo. E aquele negócio está gritando no seu ouvido. Você fica, me dá uma agonia, uma aflição. Às vezes é uma chave, um negocinho, um parafuso, qualquer coisa que alguém deixou. E o negócio, você freia, o negócio anda para frente, faz cri, 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 cri. E aí você acelera o negócio. Aquilo me dá uma agonia, e dá uma agonia em você também. E a gente quer o quê quando acontece isso? A gente quer achar esse bendito, esse barulho, agora, para resolver, porque aquilo agonia a gente. Aquilo traz alguma insatisfação, ou traz algum desconforto para a gente. Se tem um barulhinho qualquer, a gente fica assim. E eu fiquei lembrando, pensando na minha mente masculina e sem criatividade, como é que as meninas passam por isso. Eu comecei a sentar no lugar da Aline e fiquei lembrando que é uma coisa que os homens não se ligam. Quer ver uma coisa? Que eu fiquei pensando, no que a mulher é assim? Ela é assim com a roupa. Sim ou não? Às vezes alguém eu ponho uma roupa, que esse negócio está manchado aqui na sua roupa? Pô, cara, eu não consigo ver de jeito nenhum esse negócio. Aí você vai ver, então me mostra quanto está a mancha. Aí tem um pingo do tamanho do negócio, a cabeça do alfinete, a roupa é amarela e o pingo é bege. E ela viu aquele negócio. E as mulheres têm esse negócio. Ou então, acabei de fazer uma unha, manchei. Rebentou um pouco. Aonde?
Um homem não consegue perceber. Acho que as meninas, as mulheres, elas podiam ser mais assim, condescendentes com a limitação masculina, que a gente não consegue perceber isso. Por que eu estou contando essa história para você? Porque a gente fica tão ligado com um pequeno barulho de um carro. Citei até o exemplo do meu irmão, depois eu pedi perdão a ele, mas foi assim mesmo. Logo quando meu irmão começou a dirigir, e ele ganhou um carro também. Só que o meu irmão tinha vou contar de novo, mas meu irmão tinha ele não era assim, ele achava que o carro era pôr gasolina, para sempre. Nunca precisava fazer, nunca nada. Nada, nunca. Até um dia que, claro, o óleo acabou, a água acabou, e ele ligou para casa e disse, o carro parou, enguicei. Então, já viu se tem água? Já viu se tem óleo? Não tinha nada, nem o motor mais. Então, precisou fazer. Eu acho que talvez, eu não vou pedir para você levantar a mão, que você vai ficar envergonhado, mas talvez você é desses que, vamos embora, botar gasolina, manutenção para quê? Para nada. A gente tem um amigo, um irmão nosso aqui, que é o Elano, está ali sentadinho, ele não vou expor ele não, mas é um especialista nesse negócio. Manutenção precisa acontecer. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente, naturalmente, a gente se preocupa tanto com essas coisas, mas a gente não se preocupa tanto com a manutenção da nossa casa e da nossa família. A gente lê o manual do carro, mas a gente lê menos o manual da família. Algumas vezes, como num carro, meu carro, se der um problema, hoje os carros, assim, se der qualquer problema, acende uma luz qualquer lá. Às vezes a gente simplesmente ignora. Na família, mas no carro, a gente sai correndo e leva o carro para a concessionária. Sim ou não, gente? O que eu queria trazer para nós hoje, se você tiver caneta e papel, anote. Porque eu quero trazer para você como o manual do seu carro diz, olha, ninguém faz isso, né? Mas a cada X mil quilômetros, dá uma olhadinha lá como é que está a correia, se ela ressecou ou não. Muita gente espera, ou vai seguir aquele cronograma natural ali, aquele cronograma que o manual propõe, ou vai esperar arrebentar. Aí você vai ligar lá para o Elano, domingo. Elano, pelo amor de Deus, o carro parou, estou parado, estou enguiçado. E a gente faz isso com a nossa casa. A gente percebe que as coisas não estão funcionando bem quando a gente já enguiçou. Quando as coisas pararam de funcionar. Quando o relacionamento parou de funcionar. Quando a comunhão não está funcionando bem. Ou quando a nossa paciência está igual lá o radiador do carro, saindo fumaça. Aí a gente para. E o que eu queria trazer para você hoje, 9 pontos, 9 chaves para você, quando você chegar em casa hoje, com o seu cônjuge de preferência, dá uma passadinha lá, pega esses pontos, tem muito mais que a gente poderia conversar. Mas, olha, vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente está nisso? Será que a luz do manual chamado Palavra de Deus está acendendo a esse respeito dentro da nossa casa? Porque eu vou falar uma coisa para você, e isso acontece também em relação ao carro. Se você me der uma carona aqui para a casa do meu pai, que mora aqui pertinho, seu carro pode estar fazendo um monte de barulho, mas a gente não vai andar numa rua de paralelepípedo, a gente vai... Eu nem percebo. E a gente está aqui nesse ambiente e a gente realmente não percebe. Sabe quem percebe? Quem anda no carro todo dia. É lá que os barulhos aparecem. É lá que quando o ar-condicionado não está funcionando bem, você fica todo suado. Mas isso acontece no ambiente do carro, no ambiente de dentro da sua casa. E eu quero ajudar você a perceber, porque quando a gente consegue, a gente só consegue assumir o controle, a gente só consegue atuar sobre algo que a gente conhece. Então, o que eu quero chamar a atenção sua hoje é sobre esses pontos que todos nós vivemos. E você pode hoje ter a oportunidade de transformar, mudar, mesmo que seja, Rodrigo, olha, a gente não consegue
Eu não consigo resolver isso sozinho. Tem gente aqui que eu gosto de fazer trabalho de casa. Não de casa dos meus filhos, nem os meus quando eu era da escola. Mas se eu precisar trocar um negócio do chuveiro, como é que é a resistência, eu gosto de fazer isso. Outro dia me aventurei lá em casa, a gente estava mexendo no escritório e eu fui fazer uma trilha. Outro dia tinha um rapaz vendendo um negócio, um produto novo aí, que é uma massa que ela é de cimento queimado, não precisa pintar. É um negócio diferente, eu não sei se você já viu isso. Aí eu comprei. Aí eu falei, eu vou botar esse negócio lá no escritório. Aí ajeitei lá a mesa que a gente precisava. Falei, eu mesmo vou fazer esse negócio. Eu dei 2 pinceladas e me arrependi. Mas já tinha começado, vamos até o final. Mas eu gosto de fazer. Mas tem hora que não tem jeito. Você tem que fazer o quê? Chamar um profissional especializado. Sim ou não? E às vezes você vai detectar alguns pontos que você consegue resolver em casa, com seu cônjuge. Né? Segura aqui na escada que eu subo na lâmpada para trocar. Dá para a gente ajeitar isso. Mas tem hora que a gente vai precisar chamar alguém. E tem gente especializada em consertar a família, em relacionamento, você sabia disso? A igreja é um lugar que você pode ter instrução sobre isso. Mas você pode ter um apoio de uma terapia, de um psicólogo, de como é que fala? Terapia familiar. A gente precisa disso às vezes. Por quê? Porque quem já ficou enguiçado de carro? Levanta a mão que eu sei que você já ficou. É bom? É ruim? É demais da conta ruim? Se você ficar numa autoestrada, meu cunhado ficou no carnaval, no primeiro carnaval, né? O carro parou, ele estava com as crianças na Dutra. Já era noite. Situação extremamente desconfortável. E muitas vezes sem solução. Não tem o que fazer. Vamos me empurrar? Não, não tem. Meu convite para você é que você não permita que a sua família pare no meio dessa jornada. Há um destino para a sua casa e para os seus filhos. Há um plano maneiro demais que Deus projetou para você chegar lá no final. Essa viagem, ela pode ser uma viagem prazerosa, com uma vista muito legal. Você pode estar num carro com o ar-condicionado ligado, com as malas arrumadas. Mas você pode... Eu lembro que uma vez eu fui para São Paulo, foi nesse golzinho que o meu irmão que deu problema no motor, e a gente foi para São Paulo, foi para Campinas. E uns amigos iam com a gente acabou indo, meu pai foi com o carro dele e a gente foi com esse golzinho. Não tinha ar. Todo mundo aqui já andou de carro sem ar, sim ou não? A gente agora acho que está bem mal acostumado. Mas eu lembro que estava um calor de 40 graus. E a gente não sabia que tinha aquele negócio do quebra-vento, que você também lembra o que é. Se você botava aquele negócio na sua cara, via aquele vento de 40 graus assim, o tempo todo, a viagem inteira. Um barulho louco, você tem que botar o volume do rádio na altura para você escutar, pelo menos que tenha alguma coisa. Às vezes você não sabe nem qual é a música. A gente pode andar a nossa jornada assim, nesse nível, com as malas todas. Você também já andou, vamos viajar, vamos. Aí, gente, bota as pessoas no carro e vai jogando as bolsas, vai jogando as bolsas. E tem um amigo meu que dizia o seguinte, fechou a porta, vai até São Paulo. É verdade. Hoje eu tive uma pequena experiência, fui eu, a minha irmã e Guilherme atrás do carro, assim, né? Me dá o celular. Aí, a gente pode viver essa qualidade, mas você quer ela? Enquanto isso, enquanto a gente estava fazendo essa viagem na mesma estrada, meu pai estava no carro dele, com o ar-condicionado ligado, passava por nós assim. Não tinha uma gota de suor, o cabelo estava no lugar. Sua esposa deve reclamar. Hoje, se eu abrir o vidro do carro, Aline, fecha o vidro. Mas por que meu cabelo? Mas ele saiu daqui e veio só para cá. Antigamente, ninguém tinha esse negócio. Eu estou falando isso porque a gente tem a oportunidade de trilhar uma jornada de boas. Mas a gente tem que atentar para a manutenção desse veículo chamado família que nos leva lá do início da nossa vida até lá no final. Vamos lá? O primeiro deles, eu quero deixar primeiro esse verso com você. Você tem essa escolha hoje. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido a conselhos. Esse conselho que eu vou te dar hoje, ele não é meu, ele não é do Rodrigo. Ele é de Deus, quem criou a família. Então, você tem a oportunidade de ouvir ou tirar suas próprias conclusões
seus próprios princípios e valores e trilhar a jornada. Eu pergunto para você, está sendo confortável? Está tudo bem? O carro, a família está em dia com as suas manutenções? Ou a gente precisa de ajuste? Vamos tentar enxergar isso junto. O primeiro deles, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você sabe isso, não sabe, sim ou não? Mas faz hoje? Não, eu sei que não. Uma história que eu lembro disso muito, eu vou contar rapidinho. Já contei essa história várias vezes. Para mim, a humilhação. Uma vez queimou, a gente morava num apartamento, queimou uma lâmpada da cozinha. Aí a Aline falou assim, queimou a lâmpada. Eu falei, legal. 2 dias depois, ela falou assim, já comprei a lâmpada. Aí pode deixar que eu troco. Num outro dia, tinha queimado a segunda lâmpada. Ela, como uma mulher sábia, tinha comprado mais que uma, só falou assim, já tem lâmpada aí. Obviamente que eu não fiz aquilo na hora. E aí, um dia, eu cheguei em casa, quando eu abri a porta, assim, você já teve essa experiência, assim, de estar no quarto escuro, abrir a porta de uma vez e o sol está bem no rosto? A minha casa parecia o Maracanã. Ela deve ter comprado as lâmpadas de 200 watts, botou 6, assim, na cozinha. Tinha que andar de óculos, escuro. Não dava para enxergar nada. O que eu fiz? Nada, não podia nem reclamar que a conta de luz ia ficar alta, porque eu não fiz no momento devido. E você também, muitas vezes, não faz. E eu sei que hoje tem coisas que você, quando eu falei isso, tinha coisas que você podia ter feito na sua casa. Você podia ter dado uma ajustadinha no comportamento. Você podia ter dado uma apertadinha lá no seu filho, na sua filha. Você podia ter pensado em algo, uma palavra para dizer, e a gente não fez. Então, as pendências que você tem em casa, que poderiam ter sido feitas hoje, estão feitas? Vou deixar esse verso com você, porque é uma base bíblica para nós. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Você lembra dessa história? Tem Lázaro e tem o senhor rico, que era pedante, e eles morrem, e eles, a Bíblia faz essa alusão, no livro de Lucas, dizendo o seguinte, um consegue enxergar o outro, e o rico está lá no inferno, sendo atormentado, e Lázaro está no seio de Abraão, é o que a Bíblia relata. E ele fala o seguinte, olha, fala com a minha turma, com os vivos, para que eles se organizem, priorizem a sua vida de forma adequada para que eles não venham para esse lugar. Parece duro eu falar isso para você, mas eu vou falar. O diabo não está de brincadeira. Ele veio para matar e destruir. Então, se a algum nível sua família tem sido roubada ou você, morta em algum nível e destruída, ele está envolvido. E ele quer que isso aconteça. E o que eu estou dizendo para você, olha, se atente para esses pontos, para esses conselhos que a Bíblia traz para você, para que a gente não viva um momento de tormento ou de aflição na nossa própria vida. Faça da sua casa o melhor lugar do mundo para se estar. Eu já trabalhei com algumas pessoas que eles faziam qualquer coisa para demorar ao máximo para voltarem para casa. A Aline trabalha na área escolar e tem crianças que não têm prazer de estar em casa. Talvez você que esteja aqui não tenha prazer de estar em casa. Você vai arrumar um jeito de trabalhar até mais tarde, de ficar até mais tarde na igreja, de jogar um futebol, porque esse lugar chamado casa não é o melhor lugar para você estar.
E a gente tem essa responsabilidade de tornar esse lugar o melhor lugar que a gente pode estar. Cabe a gente, cabe eu e você. É uma responsabilidade que a gente tem de mudar e transformar o ambiente. Deus deu essa capacidade, esse poder a nós. Agora, a gente precisa se empenhar nisso, porque dá trabalho. Às vezes, a gente não tem paciência de seguir com o plano. Olha esse verso. A seguir, levantando-se, foi para o seu pai, e estando ainda longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Se você é dessa igreja, você já ouviu bastante esse verso. Ele fala do retorno do filho pródigo. E quando ele fala sobre isso, esse ato do pai de correr até ele, num ato de compaixão, o pastor André falou sobre isso hoje de manhã. A gente tem, seus filhos, têm tido em você e na sua casa um lugar de acolhimento, um lugar de aceitação. Ele falou hoje, e eu já me cobrei disso várias vezes, às vezes a gente fica muito chato, porque a gente quer que a disciplina seja estabelecida, e isso é bom, que a casa esteja organizada, isso também é bom. Mas às vezes a gente é só um pai de cobrança. Quando o nosso filho entra em contato com a gente só cobra. Cobra se ele fez o dever, cobra se foi tudo bem na escola, cobra se a cama está arrumada, cobra. A gente só cobra. E isso distancia. Isso não traz aproximação, isso traz distanciamento. Seu lar deve ser um lugar de refúgio, um porto seguro e um santuário emocional. Nesse lugar chamado casa, deveria ser o lugar onde a gente recarrega as baterias, onde a gente tem uma proximidade com Deus, onde é um lugar seguro. Eu lembro, eu não fui muito de brigar na rua, não, mas quando tinha qualquer rolo, ainda mais se alguém era maior que eu, a gente corre. Para onde? Para casa. É o lugar que a gente se sente seguro quando alguma coisa dá errada. Gente, até hoje, quando alguma coisa dá errada e a gente entra naquela aflição, naquele momento duro, a gente quer chegar em casa, para a gente ter algum refrigério, algum alento, algum ombro. É isso que a gente espera, é isso que todo ser humano espera da sua família, da sua casa. Rodrigo, mas isso é a realidade de todo mundo? Não é. Mas você tem a responsabilidade de fazer da sua casa esse lugar seguro. O que é necessário? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente chega lá? A gente pode amar servindo, honrando, se submetendo e perdoando. São formas de amor. Às vezes a gente não vai falar essa mesma linguagem para todo mundo, mas a gente pode fazer isso. A gente pode servir. Eu sempre falo das crianças, que já não são mais crianças. Filhos e irmãos têm uma dificuldade enorme de servir um outro. Eu já falei isso algumas vezes aqui, faz compras em casa, e se a gente comprar 20 itens, eles contam o carrinho para cada um arrumar 10. Na sua casa também é assim? Não, eu não vou fazer, porque ele não fez. Você estava pedindo isso para mim, meu irmão, não faz nada. Quando tem 6, 7 irmãos, aí que o negócio pega mesmo. Mas a gente está nessa competição. A gente não está ali para servir e honrar. Se tem uma louça para lavar, eu vou lavar o meu copo. Né? Já passou isso na sua casa? Meu irmão que lava o copo dele. Aí a gente tem que entrar naquela briga, né, na obrigação, não vai fazer, porque tem que fazer. Quando alguém falha, a gente tem que perdoar. Ou então, quando alguém dá uma direção, uma ordem, a gente precisa se submeter para um bem comum. Como é que está funcionando na sua casa? Tem sido um lugar de aceitação, de prazer? Terceiro ponto. Valorize a mesa das refeições como um lugar de encontro. A gente tem falhado bastante nisso. Eu, inclusive. A gente tem dado a desculpa da vida corrida e simplesmente
a coisa passa. Eu tenho um costume, vou falar para você, a minha falha, se bem que na hora que eu saio para trabalhar, eu já estou sozinho em casa, porque as crianças saem com a Aline mais cedo por causa do horário, eu vou um pouquinho mais tarde, mas eu, todos os dias praticamente, quando eu ponho uma fatia de pão na torradeira lá, eu faço em pé na pia, assim, e dali mesmo eu como e já fui. Quem é desses? Beleza. Mas tem a turma de colocar a mesa. Quem é de colocar a mesa? Coloca a mesa do café, e aí põe aquele cafezão e tal. Eu estou falando isso porque a gente perde uma oportunidade enorme. E eu vou dar alguns dados para você. Primeiro eu vou trazer esse verso para você. Que a Bíblia diz, a Bíblia relata como seria, como é para ser. A mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ele está falando disso. Olha, família acontece na hora da refeição. Da mesma forma que igreja acontece nesse momento aqui de comunhão, de adoração comum. A gente está aqui por um propósito. Eu acredito que você veio, saiu da sua casa, botou uma roupa bonita, tomou um banho, eu espero, para vir aqui adorar a Deus. Você veio para fazer isso? E ser instruído, ser confrontado pela palavra. A Bíblia está trazendo isso para nós. Família está acontecendo ao redor da mesa. Você já teve essa experiência? Uma vez eu lembro que, não é uma crítica, mas a gente costumou, falou assim, vamos fazer é uma crítica pessoal, pode ser assim também. A gente vai fazer um aniversário, vamos todo mundo para a pizzaria. E é ótimo. Só que a gente vai com 30 pessoas para a pizzaria e você conversa com 4. No máximo, porque é aquela pessoa que está ali na sua frente. Porque o resto está naquela mesa gigante. No máximo, você vai dar um abraço, um oi, um tchau. Não é assim que funciona? E eu lembro que uma vez, foi até na casa do Queco isso. A gente chamou uns amigos nossos de Niterói e não resolvemos só fazer um pequeno churrasco. E a gente passou, sabe aquele churrasco que começa às 11 da manhã e vai até 7 da noite? Você já fez esse churrasco? Eu falei para a Aline quando a gente saiu de lá, falei, Aline, eu troco qualquer coisa por isso. Primeiro, a gente gasta menos. É ou não é? Gasta menos, gente, garanto a você. E outra, que tempo de qualidade. A gente pôde conversar, a gente pôde jogar um jogo, a gente pôde misturar. Primeiro ficou todo mundo junto, depois ficou os meninos de um lado, as meninas do outro, e depois a gente comeu churrasco, e depois a gente fez tudo de novo, e come churrasco de novo. Que tempo de qualidade, cara. Que a gente tem sempre, sim ou não? Nem sempre, porque a gente está acelerado. Vou seguir aqui, ó. Isso é uma coisa para você se atentar, tá? Eu vou trazer alguns dados para você. A crise na família, ela passa, não é o único responsável, mas ela passa pela desvalorização da mesa das refeições. Ela passa por lá. Porque a gente, sua casa é assim também, eu vou profetizar. Não vou não, só vou dizer como é que é lá em casa. A gente chegou e não tem como mudar isso. A gente está na era do Netflix, do celular. E se você tem filhos adolescentes como eu e a gente não se atentar, a gente chega em casa, que lindo, talvez da igreja já lanchado aqui, aleluia, que tem almoço e também tem cantina depois daqui, glória a Deus. E a gente chega em casa, que legal, então a gente amanhã é horário de levantar e tal, e cada um na sua toca. É ou não é o que está acontecendo? Eu quero dizer para você que tem que acender no meu e no seu painel do seu veículo chamado família um alerta. Não é vermelho, mas amarelo. Olha, não vai dar bom se você continuar assim. Porque a gente fez, e os nossos filhos principalmente fizeram dos seus quartos os seus mundos. Lá tem as suas séries preferidas. Lá tem os grupos de WhatsApp preferidos. Tem os vídeos do YouTube preferidos, que muitos deles nem poderiam ser vistos. Mas lá estão os seus mundos. E muitas vezes porque a gente também quer ter o nosso mundo, a gente não quer gastar aquele tempo, porque dá trabalho. A gente não quer fazer uma comida, talvez, que vai sujar. Eu estou falando isso porque acontece em todas as casas. E a gente simplesmente deixa a coisa andar. Só que se a gente deixa a coisa andar, depois a gente não consegue recolher essa corda de novo. E esses são os dados que eu queria deixar para você. Na Inglaterra,
são dados de pesquisa, tá? Eu gosto de estatística. 25% das famílias não tem mais mesa de jantar. Não sei se você percebeu ali que tinha umas crianças comendo no sofá. Tem o seu lugar. Eu não quero ser aqui radical. Mas o problema é que isso virou a regra. A gente não senta mais à mesa. Todo mundo junto. Então, 25% das famílias na Inglaterra já não tem mais mesa de jantar. No Brasil, 40% das famílias não jantam mais juntas. 70% das famílias do nosso país fazem suas refeições com a TV ligada. Então você está lá com uma oportunidade ímpar, porque você trabalhou o dia todo, sua esposa trabalhou, seus filhos estudaram. Então você senta para jantar. A gente poderia conversar, mas a gente vê Jornal Nacional, a gente vê o Big Brother, ou qualquer outra coisa. Eu não estou querendo demonizar essas coisas, mas eu estou querendo valorizar aquilo que a gente está deixando de escorrer pelos nossos dedos. Mais um dado. Pesquisas realizadas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, apontam que crianças de várias etnias, de vários países diferentes, que se sentavam à mesa com seus pais para jantar, tiveram pouco envolvimento com drogas e bebidas, em comparação às crianças cujos pais não tinham esse hábito. Quem tem o hábito? Que está escrito ali? Quem? Então a responsabilidade é minha e sua, como pai e mãe. Não é do seu filho, porque ele foi para um lugar que não devia. Não, é responsabilidade sua que não ouviu que ele estava indo para um lugar ruim. Deixa eu te dar uma dica. Também não é responsabilidade da igreja, nem dos professores da NV Kids. Nós estamos aqui para apoiar a criação do seu filho. Mas a responsabilidade sobre ele continua sendo pai e mãe. Então, a mesa, o lugar, o propósito da mesa deveria ser esse: comunhão, conexão, renovação, celebração e oração. O lugar da mesa pode ser um lugar de um momento de alegria, de você compartilhar o que funcionou bem, como foi seu dia. Mas pode ser um lugar para você, cara, olha, não foi bem hoje. O que a gente pode fazer? A gente pode orar junto. Rodrigo, acontece na sua casa assim? Não, nem sempre. Na maioria das vezes, não. Então, enquanto eu falo para você, no meu radar também acende uma luz amarela. Não adianta eu falar para você e isso não cortar dentro de mim também. Mas a instrução continua, independente da desculpa que eu e você possamos dar, essa continua sendo a instrução bíblica para nós. Você crê nisso? Pratique o princípio da gratidão. Essa é a orientação para nós. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz. O que a Bíblia declara sobre a minha e a sua família? Nós fomos chamados para viver? Como? Vamos lá, gente. Esse é o plano. O plano de Deus para mim e para a sua casa é que a gente viva em paz, como membros de um só corpo. E quando a gente vive em paz, a gente pode ser agradecido. Por que eu estou falando isso para você? Gratidão é o reconhecimento do bem que recebemos de Deus através das pessoas. Rodrigo, mas uma vez eu li acho que foi num livro, uma mãe, ela falava assim que, e a gente, quem teve filho, ele nasceu pequeno, obviamente, né? E a gente lembra, eu já não tenho mais esse problema na minha casa, mas você já acordou, eu já também, acordamos de madrugada lá para ir no banheiro, ou passou em algum lugar, tinha aquele brinquedo pequenininho, desse tamanho assim. Cara, como aquele negócio dói. Ou tinha um negócio que você chutou no meio ficou largado lá. E o livro conta essa história que a mãe reclamava demais, que a luz ficou acesa, que os brinquedos estão jogados, e que não sei o que está fora do lugar, e que a parede está suja. E aquele autor faz uma reflexão:
Pare para pensar e pense bem, porque dentro de pouco tempo, não muito tempo, as luzes vão ficar apagadas. Não vai haver mais nenhum brinquedo lá. Aquelas camas vão estar vazias. E a gente vai sentir saudade. Não é verdade? Então, a gente pode ser um pouco mais grato. Porque ingratidão, acho que ficou pequenininho, mas dá para você ler. Ingratidão fecha a porta para que os próximos milagres aconteçam. Quando a gente não é grato por aquilo que a gente vive, eu sei que dá uma zoneada na casa, eu sei que as coisas ficam fora do lugar, mas qual é o problema? A gente pode ser um pouco mais relax, sim ou não? Às vezes, gente, eu tenho um pouco essa crise, eu sei que eu sou um cara de coração mole, eu sei que eu sou, e às vezes eu deveria exigir um pouco mais, mas o extremo da disciplina, de que tudo funcione bem, de que nada esteja fora do lugar, de que tudo funcione perfeitamente, isso é um ambiente de frieza, é um ambiente de distanciamento, é um ambiente que não é agradável. Você já foi, eu também já fui a algum jantar chique. Quem já foi jantar chique? Mas chique mesmo. Você fica como lá? Você não sabe se qual talher que você usa. Não é? Dá uma agonia, tem um monte de coisa na frente. Você não sabe se você cruza a perna, se pode cruzar a perna. Se abutou ou desabutou o bendito paletó. Você não consegue engolir que a gravata está apertando seu pescoço. É ou não é? É um ambiente de... Parece que está todo mundo te olhando. Esse lugar é um lugar de conforto? Não é. Mas o ambiente exige. Ok, eu acho que em alguns lugares é importante, sim. Cara, mas você está na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Precisa ser um lugar de prazer, de alegria, de contentamento acima de tudo. Então, se você tem toque de que as coisas ficam fora do lugar, destoca. Sabe? Que eu sei que tem mulher que tem esse negócio do toque. Rodrigo, eu tenho toque, que nada fica fora do lugar. Tampa o olho um pouco, não sei, usa um óculos escuro, sei lá que jeito você vai dar. Mas dá um relax, dá uma aliviada. Outro dia eu falei para a Aline, eu vou falar. Eu entendo, cara, quanto coração, eu amo ela. Mas ela falou assim, que você saiu de casa e a cama precisa estar feita. Quem tem esse toque, saca? Falei, levanta, com sinceridade, honestamente. Gente, mas nós vamos voltar para lá e tem que estar de novo daqui a pouco. Eu não estou falando para ficar anarco com a zona total, não é isso. Cara, mas você, um diazinho, cara. Às vezes você está aqui, sabe aquele sábado da chuva? Que você acorda, vai só tomar um café, às vezes nem tem, às vezes é difícil, mas às vezes nem tem nenhum compromisso na igreja, nem em outro lugar, é difícil demais. Mas você vai tomar só um café, daqui a pouco você vai voltar ali de novo. E eu falei para ela, a gente não morre não, se deixar. Ninguém vai ficar doente, não tem problema. Não estou querendo, você entende o que eu estou falando para você? Vamos lá. Meu pai, quinto ponto. Essa é importante demais, gente, você precisa se ligar nisso. Coloque inteligência nas suas emoções. Fala comigo assim, emoção não é inteligente. Emoção é burra. E é burra demais da conta. Quem já falou ou fez alguma coisa que arrependeu? Beleza. Você foi dirigido pela emoção. Depois, quando a sua razão deu de conta, você falou, já foi, já era. Sim ou não? Por causa disso, você talvez tenha perdido um pedaço do dia, tenha estragado uma viagem, um plano de jantar em algum lugar. Estou errado ou estou certo? Porque você foi dirigido pela sua emoção. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Então, qual é a recomendação da Bíblia? Que você seja? Todo mundo é manso? Mas você pode ser manso? Enfraqueceu. Aí enfraqueceu. Diz assim, eu posso ser manso. Você pode fazer essa oração? Os mais agoniados, pode pôr a mão na cabeça para ver se, né, uma oração própria, assim. Ora só você, eu posso ser manso. E às vezes é só o que a gente precisa. Ser manso é ter as rédeas da emoção na mão. Gente, todo mundo tem emoção. Tem gente, honestamente, eu sou um cara mais relax, eu não fico aborrecido à toa, eu sou um cara paciente para algumas coisas. Mas eu aqui também não tenho sangue de barata, você já ouviu essa expressão? Né? Então, eu gosto de falar, eu lembro que o pastor Jeremias Pereira uma vez falou, ele estava falando de sexualidade, e alguém falou, pastor, mas é o hormônio. Lembra de uma coisa, o hormônio não converte, sim ou não? Não converte de jeito nenhum, nem a emoção. Não adianta orar pela emoção. Deus vai dar a você a capacidade de controlar. E o contar até 10 pode ser uma boa estratégia. A gente ser manso pode funcionar muito bem, porque dá tempo da gente, ao invés de dar aquele cavalo de pau no clima, que já percebeu que acontece isso? Eu tinha um amigo de trabalho que estava todo mundo almoçando bem. Aí, sei lá, o garçom que foi servir ele por qualquer motivo, eu não sei, o cara trouxe a carne que não estava boa. O clima do restaurante mudava, o clima da mesa. Já passou por uma situação dessa? Porque a pessoa não consegue se controlar. Ela vai falar, pum. E aí acaba, micha, fica jururu, borocochô. Aquele almoço que estava legal, todo mundo feliz, borocochô. Já era, acabou aquele clima. E a gente faz isso dentro da nossa casa. Olha o que diz a Bíblia. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Quer ler ela ao inverso? Melhor não, né? Porque quem não mantém, quem não controla as palavras, não é sábio. Usa o adjetivo que você quiser. E quem não mantém a calma, mostra que é? Eu posso fazer essa análise? Posso, junto com você? Ela é lógica. Eu estou usando de lógica aqui. É o que a Bíblia diz para nós. Então, se a gente não mantém a calma e se a gente fala apressadamente, a gente não é inteligente. A Bíblia, em Provérbios mesmo, fala que erra quem age precipitadamente. E muitas vezes a gente está falando isso. Vamos segurar, vamos seguir. 6, essa é boa. Tire férias. A vida não é feita só de trabalho. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pensa aí. Quanto tempo você não sai de férias? A gente ficou de férias 2 anos, né? Na pandemia. Mas não ficamos de férias, não. Nós ficamos só dentro de casa. Mas a gente podia sair e ter esses momentos para ter um pouco mais de relax. Para pensar na sua vida, na sua família, esse pontinho aí. Você tem dado esse tempo de descanso, de relax, de fazer outras coisas, de esvaziar a sua mente, de ter um tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, regularmente? Isso é uma coisa que eu lembro que muito me chamou a atenção quando eu cheguei aqui na igreja, em 2007. E eu lembro que o pastor André sempre falava isso, porque às vezes a gente assim, eu cresci na igreja, e muita gente acha assim, hoje eu não fui no culto não, de manhã, que eu fui para a praia. E eu lembro de uma vez ele ter falado assim, e assim, de forma geral, a nossa religiosidade pula quando a gente fala isso. Não, quando um irmão fala para nós, chegou de noite aqui no culto, e assim, pessoal, jovem agora, né? Eles vêm pretinho, né? Todo queimado, e a gente jovem, né? Vem sempre com a blusa branca, não vem? Para dar aquele contraste. Eu sei dos Paranauê, não sei, não é assim que a gente funciona? Quando a gente é jovem, que talvez queria arrumar uma namorada, aí você chega assim,
Mas não veio o culto? Não, é pra praia. A gente taxa logo, né? Incrédulo, né? Pecou. A gente tinha esse negócio. Estou falando da minha juventude. E eu lembro que uma vez o pastor André falou aqui na igreja mesmo, não tem problema não, pode ir. E aquilo foi um choque para mim. Porque, cara, era um tempo de descanso. É um tempo de sair daquela rotina doida que a gente tem. E às vezes a gente não faz isso. Mas olha o que está escrito na Bíblia. E ele lhes disse, vamos repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muito numerosos os que iam e vinham. Jesus pegou a rapaziada dele, a equipe. Gente, olha só. Vamos tirar umas férias aqui rapidinho. Vamos ali no deserto. E a gente já volta. Não fui eu, não. Foi Jesus. Será que você também não pode fazer a mesma coisa? Ou melhor, será que você não deve fazer a mesma coisa? Ah, Rodrigo, mas a gente está sem grana. Quer ver Vou fazer uma pesquisa. Vou ter que fazer uma pesquisa. Quem já foi no Parque Lage? Ou melhor, vou fazer o contrário, perdão. Quem nunca foi no Parque Lage? Com honestidade. Beleza. Quer ver um outro lugar que é de grátis e a gente pode ir assim? Tem outro ali. Aquele café da manhã, que é naquela piscina. É ali também no Jardim Botânico. Como é que é? É no Parque Lage mesmo. Desculpa aí. Pô, tô viajando. Eu tenho 45 anos, sou carioca, nunca fui tomar um café lá. Quem nunca foi também tomar um café? Aí você vai falar para mim que você está... Quem já foi lá no Forte de Copacabana? E quem nunca foi? Vamos fazer uma oração aqui pelos turistas do Rio de Janeiro. Estou falando isso porque, gente, um programa legal demais. Quem já foi dar uma volta de bicicleta na lagoa? Quem nunca foi? Misericórdia, meu povo. Vou fazer uma caravana aqui para a gente fazer. Vamos, quem topa? Olha, a última vez que eu fiz isso, vou contar uma história para você. É uma história... Foi o Davizinho, filho do pastor André. Nem sei se ele está aí. Vamos dar uma volta de bicicleta na lagoa? Vamos. Aí nós fomos para lá, foi uma galera. E aí, tem umas bicicletas. As bicicletas de lá, elas não são abençoadas. Vou falar essa dica para você. São as bicicletas amaldiçoadas. Que eu acho que elas pesam 400 quilos cada uma. Beleza, sentei na bicicleta e vamos embora. Saímos, ficou a turma, só eu que era atleta nessa ocasião, de adulto. Fui com as crianças, tudo. Vamos embora, né? Beleza, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. Aí, tio, não estou mais conseguindo pedalar, tio. Cara, você não sabe o que eu te fazer. A gente amontoou as bicicletas em cima da outra. Eu botei a Rebeca no meu quadro e vim puxando o Davi 3,5 quilômetros. Em oração. Né? Porque para chegar no final, mas não gasta nada. É 3,50 a bicicleta do Itaú. Não tinha bicicleta do Itaú, mas hoje tem 3,50. Você pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso. E em outros lugares que a gente podia ir, que não custa nada. Né? Pegar uma praiazinha. Sei lá, fazer qualquer coisa, um tempo de qualidade. Tomar aquele mate com limão. Eu só gosto do limão. Mas tu sabe que aquela água é da bica. Eu acho que é. Aquele da praia. Mas ninguém nunca morreu. Então, vamos seguir. Mas por que a gente não faz isso? Porque a gente não sabe dizer não. Eu vejo muita coisa da área financeira e outro dia até eu li do Warren Buffett e o Thiago Brunet falou a mesma coisa. Que o que impede a gente de ter sucesso não são as coisas que a gente não faz. É as coisas que a gente faz, mas não deveria fazer. Pegou? Muitas coisas na sua vida, compromissos que você assume, ajudas ou coisas que você quer fazer, que não fazem, não agregam nada, mas você não diz não. E o Warren Buffett, outro dia eu falei até isso para os meus filhos.
o piloto de avião. Esse cara é um dos caras mais ricos do mundo. E o piloto de avião dele falou assim, cara, como é que a gente consegue ter uma vida assim, de sucesso? Ele não estava falando, ele estava falando de dinheiro, mas de forma geral. Ele falou o seguinte, faz o seguinte, próximo dia que a gente se encontrar, você pega uma lista, anota num papel 20 coisas, 20 objetivos que você tem para fazer, que você gostaria de alcançar na sua vida. Aí o cara veio felizão. Pô, foi difícil demais, mas muito difícil, está aqui 20. Aí ele falou o seguinte, então olha só, desses 20, agora você, na próxima vez, você prioriza eles. Fala assim, o que é mais importante do maior até o menor? Na outra semana, ele trouxe os 20, numeradinhos, bonitinhos. Essa é a primeira coisa. Aí ele faz o seguinte, agora pega os 17 últimos e joga fora. Porque a gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a gente tem essa mania. A gente quer alcançar 20 objetivos. E eu não quero declarar, mas eu posso prever que no dia 31 de dezembro de 2022, a maioria de nós vai estar com a mesma lista que nós estávamos no dia 1º de janeiro. Porque elas tinham 30 itens. E a gente não consegue alcançar nenhum. Porque a gente não sabe dizer não. A Bíblia também declara isso aqui, ó. Para tudo, há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então agora, nesse momento chamado hoje, há uma coisa para você fazer. E não 30. Qual é a nossa responsabilidade? Descobrimos o que é a prioridade. E a gente vai fazer aquilo. E enquanto a gente não alcançar aquilo, a gente não sai desse lugar. Ah, Rodrigo, mas é difícil. É um monte de coisa chamando a atenção. Eu sei. Nosso trabalho é pegar as 17 últimas e jogar fora. Parece que a gente está jogando parte da vida fora quando a gente faz isso. Mas, na verdade, a gente está avançando. 7º ponto, estamos acabando. Leve a sério o poder das palavras. A gente tem usado, às vezes, mal isso. Olha o que diz a Bíblia. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Não vou perguntar para você, mas eu sei que você já viveu isso. Você falou alguma coisa que deu uma confusão danada. No seu casamento, com seus pais, com seus filhos, amizades foram desfeitas. Talvez você ficou um tempo sem falar com alguém muito querido por causa disso. Então, a gente podia ficar um pouco mais com a boca calada. E eu vou dar um desafio para você hoje. Olha o que diz Provérbios. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. No poder da sua língua, a Bíblia também declara isso, que há a vida e a morte. Você tem esses dois poderes na sua boca. Como você tem usado? Você conhece esse símbolo? Quem conhece esse símbolo? O que é que significa? Gravando. Se tivesse aqui, ele não tem, ele está escrito saída, mas se tivesse um gravando ali, talvez a gente não pudesse fazer nenhum barulho. Eu vou dar um desafio para você. Se você levar a sério, pode ser que você não goste. Ou melhor, você não vai gostar. Esse é o desafio. Se você gravasse, durante uma semana, tudo aquilo que você diz, talvez você possa entender o porquê as coisas não mudam na sua casa. Eu queria te desafiar. Não sei como você vai fazer isso, mas você podia gravar uma semana daquilo que você fala. Será que você vai ter coragem de ouvir? Por que eu estou te dizendo isso? Eu acredito que a gente
não tem a coragem de ouvir, mas a cada semana você tem obrigado seu cônjuge, seus filhos a ouvirem aquilo que você diz. Eu sei que fica silêncio, que é dramático. É para mim também. Mas ninguém aguenta viver perto de alguém que não usa bem palavras, que só traz palavras que ferem e que não curam. Que luz que acende no seu painel hoje? Talvez para muitos de nós acenda aquela luz vermelha. Pare no próximo posto. É uma decisão que você tem. Esse é um convite que eu faço para você, de verdade. Se você vai gravar com o celular, se você vai escrever, se você vai só ficar um pouco mais ligado, eu quero orar por isso, para que o Espírito Santo ajude você a ficar ligado, porque a gente se dispersa facilmente. Fica atento com aquilo que você diz, porque às vezes, e muitas vezes, a gente não consegue ouvir aquilo que a gente diz, mas a gente tem, a gente está impondo sobre aqueles que estão ao nosso redor as armas, farpas, lanças que saem da nossa boca. Palavras bondosas nos dão vida nova, porém palavras cruéis desanimam a gente. Vamos para o 8, está acabando. Construa um ambiente marcado pela graça. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém faz mal a gente, o retorno imediato é na mesma moeda. Sim ou não? A natureza humana pede isso da gente. Mas o que é graça? O que é graça para você? Graça é dar algo de valor a quem não merece. Graça é tratar o outro como ele não merece ser tratado. Às vezes, o outro é alguém de dentro da nossa casa. Às vezes, quer ver, ontem o Marcelo falou uma coisa aqui que eu guardei. Nessa hora, a gente tem usado o silêncio. Às vezes a gente não fala, mas o silêncio fere. Então, quando um filho dá uma bola fora, faz uma malcriação, desobedece, ou quando a gente tem aquele conflito com o cônjuge, o que entra em ação? Silêncio. No linguajar de hoje, o gelo. A gente acha que o gelo vai resolver. Qual foi a última vez que resolveu? Não resolveu. Porque a gente não está usando de graça. A gente está tratando o mal com o mal e não vencendo o mal com o bem. Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Você já teve uma experiência positiva? Fui num lugar, fui num restaurante, fui numa festa. Cara, eu tinha uma expectativa disso aqui muito pior do que foi. Eu fui tratado de uma forma muito melhor do que eu esperava. Você já viajou para algum lugar que, cara, que lugar me surpreendeu, não era isso que eu esperava. A gente viveu a experiência. Como fica a nossa memória em relação a isso? Agora, quando a gente é tratado, a gente é maltratado. Quando você é maltratado num restaurante, você nunca mais volta lá. Mas a comida é boa, pode ser ótima. Nunca mais você vai pisar lá. Gravou, marcou, imprimiu no seu coração essa marca. A comida é boa, mas o lugar é ruim. Eu não vou lá. Não vou levar ninguém lá. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de nós. Em algum nível, a gente sempre tem alguém que... Deixa eu passar. A gente estava no retiro há poucos dias atrás, e uma menina que estava no nosso grupo falou assim, eu vou louvar a Deus, porque eu fiquei feliz demais.
Porque um casal aqui da igreja que estava fazendo um trabalho para essa moça, ela, no início do trabalho, ela pegou Covid, do que o rapaz estava fazendo esse trabalho na residência dela. Ela pegou Covid. E aí, olha que doideira. Os amigos, família, ela falou isso para a gente no grupo. Ela falou assim, olha, os meus amigos, ela mora sozinha, essa moça. Ela falou assim, os meus amigos falaram assim, cara, essa é uma doença que a gente não sabe como lidar, então é melhor você se virar, assim, não foi essas palavras, né? É melhor você se virar aí sozinha. E um casal dessa igreja falou, olha, esse rapaz que estava fazendo um trabalho, não era amigo, estava alguém fazendo um trabalho. Percebeu a dificuldade, falou com a esposa dele ligou para essa menina e falou assim, olha, eu sei que você está nesse momento, a gente realmente não sabe muito o que fazer, como fazer, mas se você precisar de ajuda, você conta comigo, se precisar fazer uma comida, você pode me ligar. Marca ou não marca? Para sempre. Essa menina nunca... É um negócio simples ou não? Eu e você podemos fazer isso? Sim ou não? Nunca mais ela vai esquecer isso, eu garanto. Nunca mais. Se você sofreu um ato de maltrato, você não vai esquecer. Mas se você sofreu um ato de bondade, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Sabe o que é isso? Graça de Deus falando com a gente. Graça de Deus sobre a nossa vida. E você pode ser esse agente. Meu convite para você é que você seja esse agente de transformação. Se alguém desistiu de você em algum nível, a gente tem um pouco disso. Alguém que era amigo nosso e no momento do aperto, essa pessoa desapareceu. Tenha graça para com eles. Não use da mesma moeda, traga para perto. Você lembra desse... Eu lembrei do quadro que a Bia pintou. Se tem esse quadro, ele não está aqui. Tomara que ninguém tenha levado o quadro. Não, estou brincando, está lá dentro. Esse quadro fala sobre isso. O quadro dela falava sobre Deus resgatando a humanidade. Mas e a gente? Pode resgatar alguém que está perto da gente, sim ou não? E o último ponto. Faça da sua casa um lugar de milagre. Quem quer isso? Não vou pedir para você ler. Mas tem uma partezinha da Bíblia, que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu, ele narra essa história. É uma história longa, mas eu vou falar ela em 2 minutos para você, para a gente terminar. Eliseu era um profeta. E ele andava pelas cidades. E a Bíblia declara, a partir do verso 4, que Eliseu vai para uma cidade chamada Sunem. E lá morava uma moça rica. E ela convidou ele, então, naquela primeira vez que ele foi lá, ela convidou para ele jantar na casa dela. Ele foi. E depois ela faz o seguinte, olha, toda vez que você vier aqui nessa cidade, na minha cidade, você pode ficar aqui em casa. E, beleza, Eliseu foi embora. Na outra vez, a Bíblia declara que as outras vezes que ele foi para essa cidade, ele ficou na casa dela. Ela, então, fala para o seu esposo, olha, eu vejo que esse moço chamado Eliseu, ele é um profeta, ele é um cara de Deus. Vamos fazer para ele, aqui na nossa casa, um quartinho. A gente põe uma cama, uma cadeira, e eles fizeram, então, esse quarto só para receber esse homem de Deus. Esse foi o trabalho. E Eliseu frequentemente se instalava na casa dela com o seu parceiro, Joazi, que era o seu servo. Lá pelas tantas, não sei quantas viagens ele já tinha feito, ele chama Geazi e falou, Geazi, vai lá ver com eles, lá, com essa moça e com o seu esposo, o que a gente pode fazer por eles? Para a gente, de alguma forma, pagar ou retribuir aquilo que eles têm feito por cuidar da gente. Joazi vai lá e fala assim, será que você não quer que o Eliseu fale com o rei a seu respeito, recomende, faça alguma coisa? A moça vem e fala assim, não, olha, Eliseu, estou tranquilo, eu tenho tudo aqui, está tudo bem. Aí ela sai e Joazi eles ficam meio assim, mas poxa, eu não posso fazer nada por ela. E Joazi, que é o servo de Eliseu, fala assim, poxa, ela não tem filhos. Aí Eliseu fala o seguinte assim, chama ela. Daqui 10 meses, quando eu voltar aqui, você vai estar com um filho no colo.
Aí ela fala assim, poxa, não fala isso para mim. Daqui 10 meses, quando eu voltar, você vai estar com o filho no colo. Daqui 10 meses, Eliseu volta e essa moça está com o filho no colo. E a história continua. E o menino cresce, e a vida vai acontecendo, e a parceria deles continua. Um certo dia, esse menino está numa plantação lá com o pai e os servos. Ele começa a ter uma dor de cabeça danada, e fica aquela confusão. O pai fala para o servo, olha, pega ele e leva para a mãe. A Bíblia declara que o menino chega em casa, a mãe fica com ele, tentando cuidar, vendo o que está acontecendo. Fica com ele algumas horas no colo e o menino morre. O que essa moça faz? Ela fala assim, morreu? Ela pega ele, sobe lá no quartinho do Eliseu, põe um menino morto deitado na cama e faz o seguinte, apronta aí o meu jumento que eu vou lá e fala com o Eliseu. Ela pega o jumento, vai, enquanto Eliseu encontra o profeta, diz o que está acontecendo. Olha, o menino morreu. E ela fala uma coisa assim, olha, eu não vou sair daqui sem você. Eliseu, mais esperto, fala o seguinte, Josi, pega o meu cajado, sai correndo. Inclusive a Bíblia fala o seguinte, se alguém falar com você, não fala com ninguém, passa voado. Vai lá e põe o meu cajado sobre o menino. Josi, faz isso. A Bíblia diz que o menino não dá nenhum gemido. E ela pega o Eliseu e vai indo no meio do caminho. Josi já foi, já voltou. Ele devia ser rápido no gatilho. Foi, voltou. Falou, não aconteceu nada. Eliseu vai até a casa deles, sobe. A Bíblia diz que ele deita sobre o corpo do menino. E a Bíblia, essa versão, que é a linguagem de hoje, ela diz que quando ele deita sobre o menino, o corpo do menino esquenta novamente. E ele ora. Uma vez, nada acontece, depois ele ora novamente. E o menino ressuscita. O que eu estou dizendo com isso para você? Essa moça semeou um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Foi o que ela semeou. E o que ela colheu? Um filho e uma ressurreição. Dá para medir? Dá para a gente comparar? A sua casa pode ser um lugar de milagres. A sua casa pode ser um lugar de aceitação, de acolhimento, para talvez alguém que não tenha esse acolhimento na sua própria casa. Talvez a sua casa pode ser um lugar de milagre, você simplesmente abrindo um PG. Talvez seu vizinho, o caminho para o seu vizinho ser salvo, é só a sala da sua casa. E às vezes você não precisa nem falar. Porque a Bíblia declara ali, olha, você precisa talvez plantar 10 metros quadrados e 2 sofás. Percebe? E o que você pode colher? Não sei se um filho é aquilo que você espera, ou uma ressurreição. Mas eu garanto a você que você pode colher transformação. Eu garanto a você que o mínimo que você vai colher é vida abundante. Eu queria pedir a turma da música para subir. A sua casa pode ser um lugar de transformação. Porque existe essa regra no reino de Deus. Aquilo que a gente semeia no reino de Deus sempre volta multiplicado. Eu não sei como está a sua casa agora. Eu imagino a gente voltando para o exemplo do carro. Se a gente semear uma manutenção, eu acho que no carro não vai funcionar. Imagina que você semeia uma manutenção boa beça num Celta. E quando ele faz 100 km, ele vira uma Ferrari. Não sei. Não vai funcionar, né? Mas na família funciona. No reino de Deus isso funciona. Eu queria convidar você a se colocar de pé. E assumir esse compromisso. Não é comigo.
mais uma vez, o que eu estou trazendo para você hoje são umas dicas de um manual do céu. Um manual que funciona, chamado Palavra de Deus. E como todo manual, você tem a escolha de seguir ou não. Quando você vai comprar um carro, tem lá, a turma bota lá todas as revisões feitas na concessionária. Você já viu isso? Pouco quilômetro rodado. Por que isso é importante para quem está comprando? Em algum nível, tem um atestado. Cara, esse carro está de boas, eu posso comprar ele tranquilo, eu não vou ter problemas. Ele está com a manutenção em dia. Quem sabe o convite de Deus para você hoje é que alguém que olhe para você, para sua casa, para sua família, possa, no espírito, no comportamento, no abraço, nas palavras, perceber: essa minha família tem todas as revisões feitas na concessionária do céu. Percebe isso? Deus quer trazer essa qualidade de vida da jornada para você. A gente só precisa isso. A gente só precisa levar a nossa família a cumprir e a perceber esses itens que Ele traz para nós. Desgaste acontece com o carro. Pneu gasta, pastilha de freio gasta, o óleo tem que trocar. Na família também. A gente tem parado para botar a família lá no elevador. Vamos dar um trato aqui, dar uma lavada. Vamos reciclar o óleo da comunhão. Vamos parar um tempo para a gente trocar a ideia, abraço, afeto. É simples o que eu estou falando para você, e é lógico. Não é fácil de cumprir. Mas Deus tem uma promessa para aqueles que cumprem. Deus quer que a sua casa seja um lugar de milagre. Que tudo que a gente põe lá na sua casa floresce. Como é que é florescer de qualquer coisa? Quando a gente quer um fruto qualquer, a gente põe uma semente que é pequena. Esse é o meu convite para você. Dê uma semeadinha só de comunhão na mesa. Uma refeição por semana. Dê uma semeadinha, uma saneadazinha, igual a gente mexe na terra, nas palavras que eu pedi para você gravar. Dá uma regadinha no afeto. Tem faltado, gente. Tem faltado abraço. Tem faltado beijo. Uma das coisas que eu mais amo. Meu filho, hoje ele fez isso comigo. Eu estava aqui na casa do meu pai, deitado. Aí ele foi lá, que ele queria ir jogar bola em algum lugar longe, eu não deixei. Aí eu falei: filho, deita aqui. Ele é um homem. Deita aqui, pô, no meu peito. Pastor Jeremias Pereira uma vez falou assim: cara, uma das experiências maiores que eu tive na minha vida. Ele tinha um filho, que acho que o menino tinha 21 anos na época. E ele perdeu a esposa e ficou aquela tristeza na casa. E eu lembro que um dia pela manhã, muito cedo, 5 horas da manhã, estava todo mundo dormindo. E ele estava orando, angustiado com aquela situação. Eu lembro que Deus dirigiu a ele, ele foi na cama do filho. E sabe quando a gente vai assim, igual a gente fazia na cama do pai? Ele deu aquela encostadinha assim. E ele falou assim que o filho dormindo levantou a coberta, chegou um pouquinho para cá, não falou nada. Abriu espaço para ele deitar
e cobriu ele de novo. Só isso. Só isso. Ele falou que aquilo encheu o coração dele de alegria de tal forma. Por favor, viva isso. Porque daqui a pouco seus filhos não vão estar mais na sua casa, eles vão casar, eles vão embora, eles vão morar em outro estado. Não estou querendo jogar duro com você não, mas estou jogando. Eu sei que emocionalmente a gente fica assim. Mas por favor, aproveite. Porque essa família que Deus deu a você, faça ela valer a pena. Deus deu essa família para você. Faça ela brilhar. Faça ela fazer diferença na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você estiver com alguém da sua família aí, chega pertinho. Talvez se você está brigado, chega pertinho mesmo. Não precisa olhar muito para o outro. Não tem problema. Eu sei que isso acontece. Não estou fazendo graça. Se você está aí, ó, se você está aí adolescente, jovem, quiser se mexer aí para encontrar seu pai e sua mãe, a hora é agora. Vai, que a gente vai orar. Se você está sozinho, que não tem nenhum familiar seu, junta com alguém que está do seu lado aí. Não fica sozinho não, por favor. Família é o bem mais precioso que você tem. É o bem mais precioso que você tem. Como das primeiras frases que eu disse, é na família que a vida começa. E também na família que a vida termina. Vamos orar?